Irmãos, nós vamos iniciar a escola dominical com todas as suas classes completas, funcionando. E nós tivemos uma pequena mudança que, a partir de agora, de jovens até a terceira idade, nós iremos aqui no templo estudar a Bíblia capítulo por capítulo, iniciando no livro de Gênesis. Então, eu quero animá-lo a participar dessa jornada no livro santo de Deus. A ideia é essa, é você conhecer de fato a Bíblia, não só aquele estudo superficial, aquele estudo devocional, mas aprofundar no conhecimento, capítulo por capítulo, e que leve o tempo que o Senhor determinar, estudando a sua palavra. Spurgeon, o grande pregador inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia aos seus alunos isso, aos seus alunos que estavam sendo formados para o pastorado. Ele dizia: estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, memorizem a Bíblia, devorem a Bíblia até que o sangue de vocês se transforme em biblina. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos, como povo de Deus, de fato conhecer a Bíblia, conhecer mesmo. Então nós iremos iniciar essa jornada no livro de Gênesis. Há uma equipe de professores preparados, treinados para isso, que vão revezar as aulas aqui pela manhã, todo domingo, abordando um capítulo de Gênesis. Gênesis é grande, são 50 capítulos, então a gente vai levar mais de ano estudando o livro de Gênesis. Então não perca, anote. Como é uma escola, é para aprender. Você pode fazer perguntas, tá? Eu vou reservar no final um espaço para você fazer perguntas. A dinâmica, o modus operandi dessa classe de adultos será o seguinte: eu sempre irei fazer a introdução ao livro. Então hoje nós não vamos entrar no texto bíblico, ainda não vamos estudar o capítulo 1. Nós vamos fazer uma panorâmica no livro de Gênesis e conhecer esse livro. Qual o propósito dele, qual o autor, conhecer as suas principais divisões, suas linhas teológicas. Aí a partir de domingo, esse mês de fevereiro, eu darei aula. A partir de domingo que vem nós vamos entrar no capítulo 1 e conhecer como Deus criou todas as coisas. Foram dias literais? Por que Gênesis começa dizendo que Deus separou as trevas da luz e só depois que Ele fez o sol e a lua? Parece haver uma contradição, já tinha luz antes do sol. Então, são essas coisas que nós vamos tratar. O livro de Gênesis, ele não é fácil. Não é assim você ler e achar que está tudo tranquilo. Por isso que é muito debatido no meio acadêmico, científico, o livro de Gênesis, tá bom? Então, primeiro eu vou introduzir, a partir de domingo nós vamos entrar no texto, aí em março começa a escala com os professores. Entre mim, os presbíteros e o nosso seminarista, vamos estudando então cada capítulo até o final de Gênesis, e vamos entrar em Êxodo e vamos chegar a Apocalipse, se Jesus não voltar antes. Tá bom? Ok? Animo você a participar e convidar alguém. Então, hoje, vamos introduzir o livro de Gênesis e conhecer suas principais facetas. Abra então em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Gênesis 1. No princípio. Outra vez. No princípio. Amém. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine na aula. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelos irmãos que aqui estão. E pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que inspirou aos escritores da Escritura para escreverem sem erro a Tua palavra. E agora o Teu Espírito nos ilumina para entendermos a Tua palavra. Pedimos essa iluminação, que o estudo no livro de Gênesis seja uma grande bênção para a vida da igreja, para a vida dos meus irmãos.
que o Senhor fale conosco a cada estudo, que o Senhor capacite os professores, dando a eles espírito de sabedoria, dando a eles eloquência no ensino, fácil didática. Ó Deus, toma os nossos professores nas tuas mãos e os muna de toda a capacidade para ensinarem a tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor abençoe a aula de hoje. Amém e amém. Bom, irmãos, antes de entrarmos e conhecermos o livro de Gênesis, é necessário entendermos que a Bíblia, ela é uma pequena biblioteca. A palavra Bíblia não está na Bíblia. Como é que a Bíblia se chama, se autodenomina? Escritura, Sagradas Letras, Lei do Senhor, Testemunhos do Senhor. A palavra Bíblia ela é emprestada dos gregos. Biblion significa biblioteca, uma biblioteca pequena. É isso que a Bíblia é. Ela é uma biblioteca pequena, constituída de 66 livros. Espalhados em 2 testamentos, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O cânon católico vai ter uma diferença, no momento adequado nós vamos abordar o cânon católico, que acrescentou 7 livros e algumas adições. E aí nós vamos entender por que isso. Mas por enquanto é necessário você, ao empreender um estudo sistemático da Bíblia, saber disso, que a Escritura, ela é uma pequena biblioteca. Então, os profetas, os sacerdotes, os reis, os líderes da nação de Israel, eles escreveram. Eles eram profetas escritores também. Nós temos vários profetas escritores. E o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, com 2 passagens, em Esdras e Neemias, em aramaico. O hebraico, o aramaico é uma língua prima do hebraico. Então, excetuando essas 2 passagens, todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico. O Novo foi escrito em grego. Um grego que não era o grego elitizado, o grego filosófico e erudito da Grécia. Era o grego koiné, era o grego comum, era o grego da rua, do povão. Jesus, ele falou esse grego. E o Espírito Santo escolheu esse idioma para escrever o Novo Testamento, porque o Espírito Santo estava promovendo a universalização do Evangelho. Então, nas próprias escolhas que o Espírito faz dos idiomas para escrever a revelação de Deus, já nos ensina algo. A gente tem que evitar o evangeliquez. A gente tem que evitar esse idioma nosso de gueto. Ninguém entende. Paz do Senhor, irmão, ô varão de Deus. Ninguém entende isso. Falar para alguém que não é frequente, varão de Deus, ele vai achar que é uma vara grande. Então, é preciso aprender isso. O Espírito Santo está usando línguas que são comuns, que é da favela, do povão, para comunicar as verdades de Deus. Então, o registro do Antigo Testamento, ele se inicia aqui em Gênesis. Se inicia em Gênesis, que é a narrativa da criação do universo. E ele se encerra, o Antigo Testamento, 400 anos antes de Jesus nascer. 400 anos antes, quando chega em Malaquias, nós temos o que os estudiosos chamam o período intertestamentário, em que Deus fez silêncio. Deus fez silêncio por 400 anos. Ele não levantou nenhum profeta, não houve inspiração durante 400 anos. E aí, esse período foi um período que continuou sendo fértil. Foi o período em que surgiram muitos livros supostamente inspirados. Você tem uma gama de livros aí de pessoas que diziam que Deus estava falando com elas, e elas escreveram muitas coisas que foram parar no cânon católico justamente durante esse período, que é o período de silêncio de Deus. Deus não falou através de profeta. Aí esse silêncio é quebrado com João Batista já anunciando a chegada de Jesus, lá em Mateus. Então, está muito próximo Malaquias de Mateus, mas na história estão separados por 400 anos de silêncio de Deus. Então, nós consideramos João Batista o último profeta do estilo do Antigo Testamento. Então, no desenrolar dessa história, que inicia em Gênesis e vai até Malaquias, que constitui o Antigo Testamento, algumas linhas elas são importantes de serem observadas. A criação do universo, Gênesis vai abordar isso, a queda do homem,
o juízo de Deus por meio do dilúvio universal. O dilúvio ele não foi localizado, ele foi um dilúvio universal. Eu tive o privilégio de conhecer a Cordilheira dos Andes. Eu fui num ponto muito alto, que dava o quê? Quase 3.700 metros, 3.600 e algo. E lá os estudiosos, os cientistas encontraram carcaças de peixes, de animais marinhos, na cordilheira com 3.700 metros de altura. Existe resquício de que houve vida marinha por ali. O que foi isso? Dilúvio universal. E Gênesis vai tratar disso. Nós temos um destaque especial em 3 pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, né, como os formadores da nação de Israel, principalmente Jacó. Há uma ênfase também em José, muitos capítulos dedicados a José, todo o desenvolver da história de Israel. Gênesis trata do cativeiro Egito, foram 430 anos o cativeiro no Egito. Aí entra Êxodo com a jornada, a peregrinação, pelos 40 anos, a conquista de Canaã. Então essa é a linha do tempo, né? Desde que Deus mostra em Gênesis a criação de todas as coisas, o Antigo Testamento vai percorrendo essa linha do tempo. E aí a gente já está em Êxodo, o povo peregrinando 40 anos, chega a conquista de Canaã, que dura 7 anos essa conquista, e depois da conquista nós entramos na era dos juízes, que são 300 anos. Os juízes eram homens excepcionais, é uma excepcionalidade, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus era rei, mas houve uma excepcionalidade de Deus levantar homens e algumas mulheres dotados para liderar o povo em batalhas. Então esse é o período que nós chamamos de juízes, do 350 anos foi esse período. Aí se instaura o reino unido, com Davi, com Saul, Davi e Salomão. Foi o período de muita prosperidade do povo de Israel, sobretudo com Davi, muitas conquistas. E esse período de reino unido, ele dura 110 anos. O reino estava unido, né? Uma dinastia forte, a dinastia de Davi, muito forte. E depois, os filhos de Salomão, eles acabam dividindo o reino. E aí nós temos o reino dividido, e temos 2 tribos agora, praticamente rivais, né, 2 regiões, melhor dizendo. Nós temos Judá, ao sul, com 2 tribos, a meia de Manassés, e nós temos Israel ao norte, totalmente apóstata. Todos os reis de Israel foram horríveis, foram ruins, foram péssimos. Por isso que o cativeiro começa lá, para Deus tirar do coração do povo a idolatria. Esse período do reino dividido, ele dura 350 anos, foi um período muito longo. E aí Deus, para disciplinar o povo, envia o cativeiro babilônico, lá no norte, que foram dizimados, né? Acabou as tribos do norte, a única tribo que permanece é a de Judá, porque o Senhor tinha o remanescente fiel em Judá para nascer o Messias. Então o Senhor preservou Judá. Mas Babilônia foram 70 anos de cativeiro. E aí, depois, os profetas anunciam o retorno do povo do cativeiro babilônico. Esse retorno, ele é feito em 3 etapas diferentes e dura 140 anos esse retorno. E assim nós entramos no Novo Testamento. Então, essa linha nós não podemos perder de vista ao começar o estudo de Gênesis. Há uma história sendo desenvolvida e ela segue esse feeling, essa linha. É importante sempre voltar para nós termos de memória essa linha histórica. Isso vai ajudar quando tivermos contato com o texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi escrita, os livros que estão aqui na nossa Bíblia, que é baseado na Septuaginta, depois eu vou falar um pouquinho dela, se der tempo, não está em ordem cronológica. É por isso que, de repente, você está lendo e você fala, ué, mas isso aqui não era mais tarde? Os livros foram colocados nessa ordem e eles não estão em ordem cronológica. Por isso que é importante você ter a linha do tempo bem definida na sua cabeça, para quando você tiver contato com o texto, você entende e vai saber a que contexto histórico está se referindo, senão você se perde na leitura. Eu lembro bem que quando eu comecei a ler a Bíblia,
foi minha avó, ela lia todos os dias, e eu via minha avó lendo a Bíblia, e aí um dia eu falei, o que a senhora lê tanto aí? Ela, leia você também. Aí eu li as pragas do Egito, e eu fiquei fascinado com aquilo. E aí eu li a Bíblia toda, em menos de um ano. Mas aí eu me perdia nos momentos históricos. Parece que eles se repetiam. Parece que estava falando de algo que eu já tinha lido, que já tinha acontecido, e estava falando no futuro, do que iria acontecer. E aí, quando eu fui estudar, eu entendi que ela não está na ordem cronológica, e isso atrapalha se você não tiver essa linha histórica, desde a criação do universo até o retorno do povo do cativeiro babilônico. Bom, toda essa história que eu narrei aqui para vocês, toda essa linha histórica, ela é narrada nos 39 livros do Antigo Testamento, em 5 categorias que nós chamamos de gêneros literários, embora pelo menos uma delas não é um gênero literário, né? Mas os estudiosos entendem que o Antigo Testamento ele está dividido num bloco, em 5 blocos de gêneros literários. Nós temos a lei, que é chamado o Pentateuco, ou a Torá. Nós temos, de Gênesis a Deuteronômio, né? Temos história, que são 12, que vai de Josué até Esté. Nós temos sabedoria, que são 5, Jó até o Cântico dos Cânticos. Profetas menores, que também são 5, maiores, perdão. E é bom entender, o que é um profeta maior? É que ele é maior que os outros? Em importância, não. A profecia dele é maior. Por isso que ele é chamado profeta maior. Que vai o quê? De Isaías a Daniel. E nós temos os profetas menores, que são 12, que vai de Oséias até Malaquias. Eles são menores porque são profecias pequenas, profecias curtas. O livro de Naum é pequeniníssimo. Então, é uma profecia bem rápida, bem contundente. Os profetas menores, eles são bem contundentes, porque eles não estão narrando uma história, uma situação, ou contexto histórico. Eles lançam uma profecia e ela é perfurante, ela é um rolo compressor sobre a vida do povo. Então, estudar os profetas menores é uma aventura fascinante. Então, meus irmãos, o livro de Gênesis, ele é o começo disso tudo, dessa linha histórica que eu narrei para os irmãos. Bom, o nome é Gênesis, né? Vamos falar um pouco do título. O nome é Gênesis. Gênesis significa começo. Não é o título original, né? Esse é o título da Septuaginta. O título original que nós temos é Bereshit. Então, você vai observar isso. Quando você pega a Bíblia hebraica, ela começa com o nome que foi dado ao livro, é o nome da primeira palavra que começa, tá certo? Então, você pega números. Então, a primeira palavra que começa em hebraico lá é números. Então, ficou números também por causa disso. Mas em Gênesis, a ideia o termo original é Bereshit, que significa principal, que significa a melhor parte. E aí os estudiosos eles resolveram usar Gênesis para dar a ideia de começo. O começo de todas as coisas. Então, o título ele é mais grego, Gênesis, do que hebraico, porque ele foi adotado pela Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita em Alexandria por 70 eruditos judeus que traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. E dizem que eles fizeram isso em 70 dias. Daí vem a Septuaginta. Nós não sabemos se foi realmente 70 dias, seria uma obra imensa, fazer uma tradução do Antigo Testamento em 70 dias, do hebraico para o grego, mas é o que diz a história, e ela recebeu esse nome, Septuaginta, por causa desses 70 dias e desses homens, esses 70 eruditos, que foram os tradutores do hebraico para o grego. Então, o nome Gênesis, ele não vem do hebraico, ele vem do grego, que significa começo, que significa origem. Por que tem esse nome? Porque a origem Gênesis relata a origem de todas as coisas, do universo, do homem, da obra criativa de Deus. Então, é um nome apropriado, né? Gênesis, por isso, porque ele mostra a origem de todas as coisas. Qual a importância de nós estudarmos Gênesis? Porque, irmão, Gênesis vai preparar o terreno para toda a compreensão bíblica.
Não adianta você querer entender Apocalipse, por exemplo, e eu vou mostrar um gráfico para vocês, como é semelhante Gênesis com Apocalipse. É assustador ouvir isso, mas é verdade. Você vai ver que há muita semelhança. Você não entende Apocalipse sem entender primeiro Gênesis e Êxodo. Você simplesmente não vai entender. Então, é a base, é o terreno, né, a coluna que vai te dar compreensão para o resto de toda a Bíblia. Então, a Bíblia começa em Gênesis dizendo que Deus criou todas as coisas, o céu e a terra. O que nós, já do início, não é, desse título Gênesis, começo, o que nós já aprendemos aí? A Bíblia não quer provar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto que Deus existe. Criou Deus os céus e a terra. Então, há um debate todo. Mas quem é Deus? De onde veio Deus? A Bíblia não está interessada, irmãos, em responder isso. Aí deixa eu perguntar para vocês aqui algo. Vamos fazer um exercício. Eu creio para eu entender? Ou eu entendo para eu crer? O que vocês acham? Primeiro eu tenho que entender para crer? Ou primeiro eu tenho que crer para entender? O que vocês acham? Crer para entender? Vocês estão muito bem, viu? Estão muito bem, exatamente. É isso que Gênesis mostra. Gênesis não apresenta evidência de que Deus exista. Gênesis não começa dizendo, ó, Deus, e vai falando de Deus, para depois a gente entender o que Deus fez. Não, simplesmente diz, o Senhor fez os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Então a Bíblia não está, Gênesis, melhor dizendo, não quer provar a existência de Deus. E às vezes a gente dá uma de advogado de Deus, né? Os ateus ficam aí rangendo os dentes e a gente correndo, procurando provas para... Não, Deus existe. Gente, é bobagem. Isso é bobagem. Você não precisa provar que Deus existe. Não é? Uma vez eu estava discutindo com um ateu e ele, me apresenta a prova. Eu falei, faz o seguinte, me apresenta você que Deus não existe. Ele se calou, porque ele não tem. Ele não tem prova de que Deus não existe. Então, Gênesis nos mostra isso, irmãos, que simplesmente Deus existe, é o Criador de todas as coisas. Então, esse livro, como é o começo de tudo, ele apresenta uma série de coisas que foram começadas por Deus. O mundo, os seres humanos, fala do começo do pecado, do começo do sofrimento, mas, sobretudo, Gênesis é um livro que mostra Deus agindo. Ele cria o mundo, Ele cria os seres viventes, Ele cuida de cada pessoa, Ele protege. Então, Gênesis mostra um Deus que está ativo na história do universo. A história começa com a criação do universo e do homem, termina lá com José também morrendo, como o último patriarca de Israel. Então, quando nós lermos esse livro, nós temos que ter em mente algumas coisas. Primeiro, que Deus escreveu a sua revelação não como uma história detalhada de cada assunto, que é outra tentação nossa, ler Gênesis como um manual científico, atrás de provar coisas científicas, não é? Gênesis não é um manual científico, não é uma história detalhada de cada pessoa, de cada acontecimento. O autor de Gênesis, que nós vamos saber quem é daqui a pouquinho, quando ele escreve com um propósito em mente. Então, o seu material é editado para atender esse propósito, como todo livro da Bíblia. Eles foram inspirados por Deus, mas não é tipo Chico Xavier, que psicografa as coisas, gente. Entra em transe. Essa não é a inspiração que Deus deu aos homens que Ele escolheu para escrever a sua revelação. É uma inspiração que nós chamamos dinâmica, ela não é mecânica. Deus não anula a personalidade, não anulou a personalidade do escritor na hora que ele foi escrever. Não. O fato é que a inspiração garantiu que o que ele escrevesse estaria isento de erro. Não há erro na Bíblia, não há. Por mais que teólogos liberais, por mais que cientistas queiram mostrar erro na Bíblia, não há. O que há são aparentes contradições, que se você aprofundar no seu estudo, você vai ver que, na verdade, não era uma contradição. Eu estava conversando com um desses eruditos e ele me dizendo, a Bíblia tem erro sim.
A Bíblia chama o morcego de uma ave. Está lá, se você ler Levítico, diz que morcego é uma árvore. E nós sabemos que morcego é um mamífero. Bom, é tão idiota esse argumento, que a Bíblia foi escrita há milênios atrás. E ela foi escrita da perspectiva do observador. Então, naquela época, tudo o que voava era ave. Não importava. Hoje é que a biologia criou toda essa taxonomia, todas essas divisões, e é considerado o morcego um mamífero. Então, entenda isso. A escritura ela é escrita a partir do observador. Então, quando diz que o sol parou, é o observador que está escrevendo. Você precisa ter essa sensibilidade quando for estudar a Escritura. Eu não posso pegar a Bíblia e querer encaixá-la nos princípios científicos de hoje, que mudaram e mudam sempre. Os cientistas mudaram. Hoje, de fato, é considerado o morcego um mamífero, mas para o observador, lá da época da escritura de Levítico, era uma ave, como tudo que voava era ave. Então, a Bíblia não quer detalhar essas coisas. O que nós temos aqui em Gênesis é um escritor que quer atingir o propósito de explicar a origem das coisas, especialmente a origem dos judeus como uma nação. Eles estavam para entrar em Canaã, foi quando eles tiveram contato com Gênesis, para entender a sua história. Então o autor escreveu com esse propósito. Toda aquela narrativa era para que o povo entendesse a origem de todas as coisas e, sobretudo, a origem deles como nação. Então, olha só esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa é a divisão didática que nós temos. Ela é didática, ela não é cronológica. Se você querer ler a Bíblia nessa ordem, ela não é cronológica. Você vai se perder em algum momento, sobretudo aqui nos históricos, tá bom? Por exemplo, Gênesis está aqui como o primeiro livro escrito, mas ele não foi o primeiro livro escrito. Vocês sabem qual foi o primeiro livro escrito? Foi o livro de Jó. Esse foi o primeiro livro escrito. Por que nós sabemos disso? Porque a maneira, o hebraico usado, a concatenação de ideias, mostra isso. É um hebraico mais arcaico, mais antigo que Gênesis. Bem mais antigo. Então, essa ordem aqui é a ordem que está no nosso cânon. O nosso cânon é ocidental. Ele seguiu essa ordem por didática de gênero literário. Pentateuco, os 5 primeiros livros, os históricos, 12, os poéticos, 5, os profetas maiores, eu já expliquei, por causa da profecia que é grande deles, e os menores aqui. Mas você vai ter história aqui, que ela está aqui. Então, cuidado quando você for ler isso aí, tá bom? Outra coisa importante, falando da inspiração dos profetas aqui. Você tem Isaías, que era um homem extremamente erudito. Isaías era erudito. Leia o livro de Isaías, é impressionante. As ideias, os símbolos, as metáforas que ele usa. Então, era um grego muito erudito, era um profeta da corte, era primo do rei. Profetizou na corte a vida toda. Então, um homem muito inteligente. Mas você tem aqui um Ageu, que era um boiadeiro. Você tem um Naum também, que era um fazendeiro. Então, você pega o hebraico deles, é nós vai, nós vem, nós faz. É assim. O Espírito Santo usou para inspirar, mas não anulou personalidade. Então, por exemplo, isso acontece até no colégio apostólico. Você tem Paulo, que era o homem mais erudito da sua época, sem sombra de dúvida, o homem mais preparado. E você tem um Pedro, que leu as coisas que Paulo disse e falou assim, Paulo escreve umas coisas que é difícil de entender. Pedro talvez não fosse um analfabeto, mas ele não sabia escrever. Ele contratou um amanuense. O que era um amanuense? Era um escritor pago, para escrever as coisas que o Espírito Santo inspirava para ele, porque ele mesmo não teria como escrever. E é por isso que ele diz, imagina, se até Pedro teve dificuldade de ler Paulo e entender, e nós?
Pedro fala, Paulo escreve difícil demais. É muito difícil entender o irmão Paulo. Há essas diferenças que precisam ser consideradas. Se você quer ler numa ordem cronológica, é essa aqui. Tá? Seria a ordem cronológica. Jó, Gênesis. Então, eu estou colocando aqui os livros paralelo a esses que daria para você ler mais ou menos numa ordem cronológica. Tem que considerar bem crônicas, primeiro e segundo, para entender reis. Você tem que considerar bem. Alguns salmos foram escritos nessa época também, né? E a gente perde isso de vista. Por isso que Davi relata muito nos salmos suas perseguições impetradas por Saul e pelo seu filho. Então, olha só, Daniel já está no final, né? Daniel, esses profetas, Neemias está no final, a gente acha que está no início. Então, as histórias que Neemias relata já são as histórias do retorno do cativeiro, que foi em 3 diferentes frentes, né? Esdras e Neemias e Ageu. Então, todos esses livros aqui, até Esté, eles estão relatando isso. Mais ou menos seria essa a ordem na linha do tempo. Tá? Se você, depois eu facilito isso aqui, para você, se quiser empreender essa aventura de ler a Bíblia na ordem cronológica, seria essa a ordem, tá bom? Bom, então, explicado o título, vamos falar um pouco sobre o autor e a data. Seria o segundo ponto do nosso estudo. O autor não é identificado em Gênesis. Aí existe uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. A regra número 1 da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não sou eu que interpreto. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Então, textos que são mais difíceis de entender precisam ser interpretados com textos que são mais claros e que falam a respeito daquilo. O bom, irmãos, é que todo texto difícil de entendimento, complicado, existem alguns na Escritura, não existe nenhuma doutrina firmada nesses textos. Não existe. Todas as doutrinas reformadas, elas estão ancoradas em textos claros da Escritura. Existem coisas que nós não sabemos. Por exemplo, o terceiro céu que Paulo falou. O que é isso? Nós não sabemos. Ele não falou. Onde a Bíblia fala, a gente ouve. Onde ela se cala, não se pode inferir nada. Calvino disse algo muito interessante. Ele falou assim, há homens que querem correr onde os anjos têm medo de caminhar. Então, eu vejo cada interpretação esdrúxula. Até o anjo não falou nada e está lá o pastorzinho falando um monte de abobrinha. Então, onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Nós nos calamos. Gênesis não fala quem é o autor. Então, eu preciso de evidências internas no próprio livro de Gênesis para saber quem é o autor e preciso de evidências externas nos outros livros para saber quem é o autor. E aí há uma abundância de textos no Antigo Testamento e também no Novo que atribuem a Moisés a autoria do livro de Gênesis, né? Vamos ler, por exemplo, Êxodo, capítulo 17, verso 14. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés, eu preciso ser rápido, senão não avanço. Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Olha só, Deus estava mandando Moisés escrever a revelação. E por que para Josué? Porque Josué é a transição da peregrinação no deserto para Canaã. Antes do povo entrar, o povo precisava saber a identidade deles. Olha que coisa linda, irmãos. Eles iriam entrar para o mundo pagão. Canaã era cercada de povos hostis ao povo de Deus. Ferezeus, jebuseus, filisteus, tudo eu. Tudo eu não presta. Eu. Tudo voltado para o eu não presta. Então, Deus disse o seguinte, Moisés, relata toda a história do povo, toda a criação, o Pentateuco. Deus está dizendo, escreve aqui o Pentateuco. Para a memória e repete-o a Josué. Porque o que nos faz, irmãos, transitar por esse mundo caído, por essa selva, que é esse mundo, e não se perder a nossa identidade de povo de Deus.
É você estar firme na identidade que Deus te deu. É você saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Que aí você vai andar no meio da lama como o cisne, que é branco, ele anda no meio da lama e não se suja. Não se suja. Porque ele é um cisne, ele é branco. Então, em nenhum momento, a Bíblia nos tira do mundo. Jesus falou isso, eu não vou tirar vocês do mundo. Nós não somos alienígenas, nós transitamos como massa, como sal e como luz. Mas é preciso saber a sua identidade como povo de Deus. É por isso que Deus está dizendo, escreve e relata a Josué. Porque o povo iria para uma nova fase e agora mais difícil, porque eles enfrentariam um povo extremamente pagão. Números 33, verso 2. Mais uma vez, Deus disse para Moisés, escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Números 33, 2. Então, olha aí, Moisés escreveu a peregrinação. Ele escreveu tudo. Então, há vários textos, irmãos, em Josué, em Reis, Esdras, Neemias, Daniel. No Novo Testamento, vários textos também que mostram que Moisés é o autor do Pentateuco. E se ele é o autor do Pentateuco, ele é o autor do livro de Gênesis. Como também é o autor do livro de Jó. Moisés também é quem escreveu. Além disso, o que favorece? Um argumento muito favorável a Moisés como autor é Atos. Aí vamos ler Atos, nós ainda não vamos estudar o Novo Testamento. Daqui uns 10 anos a gente chega no Novo Testamento. Atos capítulo 7, verso 22, é um argumento favorável a Moisés como autor do Pentateuco. Leia, Caio, por favor, Atos 7, 22. Olha só, ele foi educado na ciência dos egípcios, toda a ciência. Irmãos, na época de Moisés, a maior universidade do mundo era do Egito. O Egito era a potência, tipo os Estados Unidos ou mais, era a potência. E Moisés foi criado como filho de Faraó, na corte. Ele recebeu toda a formação. Eu estava estudando sobre a formação de Moisés, ele era de tudo, cientista, médico, era uma formação enciclopédica, um engenheiro, tudo. Às vezes nós subestimamos os povos antigos, eles eram muito bons. Eles foram a semente de tudo que nós temos hoje. Eu já cheguei a pensar, se eu tivesse destruído na biblioteca da Alexandria, eu já pensei nisso, tivesse algum livro escrito por Moisés. Ah, com certeza, é verdade. Tivesse. E Deus preservou isso, porque imagina Moisés, irmãos, e Abraão, eles lideram as 3 grandes religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo. Imagina um livro de autoria de Moisés, ia virar relíquia, adoração. Até a gente ia querer um pedacinho. Imagina se nós soubéssemos onde Moisés estava enterrado. Ia ter peregrinação de cristão, de judeu e de muçulmano. Ou vocês acham que foi à toa que Deus mandou o anjo ir lá e guardar o corpo de Moisés quando ele morreu no monte? E lembra? Quando ele morre, o anjo vai lá. Quem é que foi lá requerer o corpo de Moisés? Satanás. Olha como Satanás é astuto. Tem gente que acha que Satanás é chifrudo, tem tridente e é vermelho. Ridículo, ele não é. Ele é lindo. Tem hálito de fruta. Não pense que Satanás... Olha a astúcia dele. Judas fala isso. Que aí o anjo teve que contender com Satanás. E disse, o Senhor te repreenda. Porque ele queria o corpo. Para quê? Fazer objeto de idolatria. Claro que ia ter a idolatria. O grande Moisés, até tu ia lá pegar uma coisinha da roupa dele. Então... Satanás é astuto. Bom, nós superamos o título, a autoria, a data foi provavelmente 1445 a 1405, que Moisés escreveu.
Se você quiser conhecer mais sobre Moisés, há uma síntese biográfica em Êxodo do capítulo 1 ao 6. É uma síntese biográfica de Moisés. Aí você conhece melhor quem é Moisés. Mas aí fica para o seu estudo pessoal. Então nós vimos o título. O título ele é da Septuaginta, ele é do grego, não é do hebraico, significa o começo de tudo. Vimos que o autor é Moisés e vimos a data. Vamos agora, irmãos, para o cenário e contexto de Gênesis. Bom, o cenário de Gênesis, ele é antes de todas as coisas, ele é da eternidade, é um cenário da eternidade. É o Deus Pai, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que em conselho trinitário resolvem criar todas as coisas. Então Gênesis nos leva lá para a eternidade. Antes de tudo existir, existe a eternidade. Antes do tempo existe a eternidade. Então Deus, por um ato voluntário e por sua palavra, Deus disse e aconteceu. Não há matéria-prima na criação do universo. Deus disse haja e houve. Os teólogos chamam isso de o fiat divino, a palavra divina. É Deus dizendo e as coisas. Ele usou matéria-prima na criação do homem. Mas na criação de todas, haja luz, e houve luz. Haja isso, e no final, e Deus viu que era bom. Tudo que ele fez era bom. Então, a criação é um ato voluntário, é por meio da palavra do Senhor que ele chama tudo à existência. E aí ele passa a organizar. E há um sopro de vida no homem, aquele punhado de barro, fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança. Nós vamos chegar lá na criação do homem e vamos entender tudo isso. O que é a imagem e semelhança de Deus? Eu repito, eu só estou introduzindo o livro de Gênesis. Então Deus faz o homem como a coroa da sua criação, dando ao homem 3 mandados. O espiritual, que é para o homem se relacionar com Deus, por isso ele institui o sábado. O social, que é para o homem fazer família, e diz que Deus abençoou Adão e Eva para que eles se multiplicassem. Que é outra coisa interessante. O que é Deus abençoar alguém? É dar as condições para fazer. Então Deus deu a Adão e Eva fertilidade, potência para eles terem filhos e se multiplicarem e constituírem família. É o mandado social. E o terceiro mandado é o cultural, para fazer cultura. O homem faz cultura. Um macaco não faz um prendedor de roupa. O que prova que nós não viemos do macaco? É que ele não consegue fazer um prendedor de roupa. Como é que é o nome do prendedor de roupa? Eu falo prendedor, não sei o nome daqui. Uma coisa daquela, ele não é capaz de fazer. É abismal a diferença. É uma blasfêmia dizer que nós viemos do macaco. É uma blasfêmia. A criação, coroa de Deus é o homem, a mulher. Eles receberam esses 3 mandados. É por isso que em Gênesis, você já percebe, capítulo 4, Caim construindo cidade. Cidade. Jubal e os seus filhos fazendo flautas. Deus gosta de música, irmãos. Vocês sabiam disso? A música veio de Deus. Então você tem uma família que se dedicou a fazer flauta. Você já tem em Gênesis metalurgia. Você tem em Gênesis engenharia. Vai lá para Gênesis 11, eles constroem uma torre. Um World Trade Center. Já tinha, ó. Não é coisa nossa. E eles, era tão alto, irmãos, que nós vamos chegar no céu. Aí o texto é irônico, diz que Deus se levantou e olhou. Para Deus se levantar não era alto. O Moisés está fazendo ironia. É alto e Deus teve que se levantar para ver esse negócio. Mas o fato é, o homem já produzia cultura
desde o início. Vindo dele, não. Deus deu a capacidade do homem se relacionar com ele, fazer família e produzir cultura. Cultura, o homem faz o avião, o homem faz o elevador, o homem faz coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E vai fazer coisas mais grandiosas ainda. Não tenham dúvida. Quando você percebe, pouco tempo antes de Jesus voltar, e o avanço tecnológico, o avanço que pavimenta o caminho do anticristo, vários anticristos estão pavimentando o caminho para o anticristo. E isso tem muito a ver com o avanço tecnológico. Apocalipse mostra isso, que o anticristo vai fazer milagres extraordinários, que a gente vai ficar assim, uau, isso aí é... E Jesus até falou, né, que se possível vai enganar os eleitos. É tão forte que pode enganar até os eleitos. Então, qual é a maneira de você não ser enganado? Aprofundar na Escritura. Aprofundar na Escritura. O que evita o falso é conhecer o verdadeiro. Lá nos Estados Unidos, os bancários são treinados e é gasto milhões de dólares para eles identificarem a nota verdadeira, não a falsa. A verdadeira. Porque ele toca na falsa, como ele sabe a verdadeira, ele já identifica que é falsa. Então, assim, eu sei que tem muita gente que gosta de estudar seita e heresias. É melhor você estudar a Bíblia. Porque você fica estudando seita e heresia, conhecendo o erro, e aí esquece de conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, quando o erro é falado, já identifica. Não, isso aqui não está dentro dessa medida aqui, não. Entenderam? Então, irmãos, o cenário histórico de Gênesis... ele acontece numa região, deixa eu ver se eu pus aqui. Tá, vamos só, é o primeiro livro, Gênesis, 50 capítulos, está no gênero Pentateuco, penta de 5, teokos, de rolo, 5 rolos. Então, os 5 livros num rolo, imagina andar com isso, né? Tinha que ter um carrinho para andar com 5 rolos. Lembra lá Jesus na sinagoga lendo Isaías e diz que o assistente levou o rolo, tinha que ter um assistente. Tinha que ter uma orelha seca para levar o rolo, era pesado. Daí vem Pentateuco, Pentateokos, 5 rolos. O autor, aqui possivelmente Moisés, né? Nós vimos que tudo indica que foi Moisés. Bom, essa região é o cenário geográfico. Nós chamamos a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre 2 rios. O rio Eufrates e o rio Tigre. Tudo acontece nesse cenário, né? Provavelmente o Éden estava por aqui. Por aqui. Por quê? Porque essa é a região que nós chamamos o crescente fértil. É uma região que começa aqui, ó, no finalzinho, ela vem assim mais ou menos, até a Palestina. É o crescente fértil, ela vai crescendo. Então é uma região no meio do deserto que é fértil. Porque tem esses 2 rios, né? Possivelmente, Apocalipse nos dá essa ideia do jardim do Éden, entre rios, o novo jardim, né? Jardim do Senhor. Então, a ideia é essa, que foi por aqui que aconteceu todo o cenário do livro de Gênesis, e o jardim do Éden por aqui. Então, o povo de Israel sai daqui e eles vão peregrinar até aqui. Certo? Começa com Abraão, ele peregrina de Ur dos Caldeus até para cá. Acontece toda uma história aqui, surgimento dos patriarcas, quando José vai para o Egito. E aí também os judeus vão para o Egito. O Egito está aqui é o delta do Nilo. E aqui está o Egito. Eles vêm para cá, eles ficam aqui 430 anos escravizados, e depois eles têm que peregrinar pelo deserto. Como eles desobedeceram a Deus, eles ficaram dando volta aqui, ó. Ó, aqui. A Palestina era aqui. Era só vir aqui, por aqui, e chegar. 40 dias. Mas eles levaram 40 anos, porque desobedeceram a Deus. Esse é o cenário geográfico. Nós temos a Mesopotâmia, nós temos a Terra Prometida e temos o Egito. Esse é o cenário em que acontece todo o livro de Gênesis. Sempre Mesopotâmia, Terra Prometida e Egito. Alguma dúvida aí? Então nós vimos o título, vimos autor e data e o cenário e contexto.
Quais são os principais personagens no livro de Gênesis? É o quarto ponto do estudo. Bom, Adão e Eva, sobretudo eles. Aí nós temos 5 capítulos, 6 dedicados a eles, os primeiros seres humanos. Noé, a história de Noé é fascinante. Noé levou 120 anos para construir a arca, a família que ajudou. Então é uma história muito boa da gente conhecer. Começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 9. Abraão e Sara são os pais de uma nação. Essa nação é chamada o povo escolhido de Deus. Do capítulo 12 ao 25 é dedicado, então é bastante capítulo dedicado a Abraão e Sara. Depois nós temos Isaac e Rebeca, que são os primeiros filhos e membros dessa família, do pacto dessa nação. Vai do capítulo 21 até o 35. Há uma ênfase grande em Jacó, porque Jacó é de onde vem o povo de Israel. Ele é o pai das 13 tribos. Então você vai perceber quase 25 capítulos dedicados a Jacó. Começa no capítulo 25 e vai até o 50. É muito capítulo. E também uma ênfase em José. Capítulo 30 ao 50, 20 e poucos capítulos dedicados a José. Por que isso? Porque em Gênesis, você vai observar que sempre em Gênesis tem assim, essa é a geração, e essa é a geração, são os toledotes, em hebraico é toledotes. Porque o que eles querem, o que o autor quer mostrar com isso? Justamente isso aqui, irmãos. Justamente isso aqui. Lembre-se, Moisés teve que escrever para falar para Josué e dar identidade ao povo para eles entrarem em Canaã, na terra pagã. Então, ele está estabelecendo essa geração. Adão, com Caim, Abel e Sete. Sete é a descendência do Messias. De Sete vem Noé, vem Sem, Cã e Jafé. De Sem vem Terá, daqui vem a descendência do Messias. Arã é o pai de Abraão. De Abraão vem Ismael, Isaque e Midian, né? Daqui vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos. Ele está estabelecendo, isso aqui a gente tem que decorar, para ficar fácil ler Gênesis, né? Então, de Ló, Arã gera Ló, vem Moabe e Amon. Bom, na geração aqui de Abraão nós temos Ismael, que é um braço que vai fugir disso aqui, porque é de Ismael que vem os árabes, né? De Ismael vem toda uma... Se você conversar com um muçulmano, ele diz, não, o filho da promessa não era Isaac, era Ismael. Não era Isaac, porque de Ismael vem toda essa descendência árabe, e aí vem os muçulmanos. Então, a ideia é essa, toda essa repetição em Gênesis, e essa é a geração era justamente para dar ênfase nisso aí, tá bom? Bom, deixa eu correr aqui, temas históricos e teológicos como quinto ponto. O autor não quer defender a existência de Deus, basicamente é isso, né? Ele quer contar uma história que dá identidade ao povo de Israel, sua origem. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 11, está aí a origem do universo, o tempo, do espaço, as primeiras experiências humanas como casamento, morte, né, o pecado, o juízo. E de Gênesis, esses são os 2 grandes blocos de Gênesis, capítulo 1 ao 11 e 12 ao 50. Do 12 ao 50, a ênfase é mais particularizada no povo de Israel. Ele quer até mostrar de onde vem o nome hebreu, de Eber. Se você ler lá em Gênesis 10, verso 24, é Eber. Daí vem os hebreus. E Gênesis 10, 25, 21, nós temos a ideia de Sem, daí vem os semitas, né? Sem, filho de Noé. Então ele está estabelecendo tudo isso. Fala da longevidade dos patriarcas, né? A média da longevidade dos patriarcas era 900 anos antes do dilúvio. Então aqui está o dilúvio, olha, a média deu 900 anos. Adão 930, ele enfatiza isso. Noé 950 anos. Aí vem o dilúvio, e a queda é drástica da longevidade depois do dilúvio, 600 anos, e a gente vai terminar aqui com José, que viveu 110 anos. Já tem gente que vive 110 anos hoje. Então, uma queda bem drástica. Qual a razão disso? Obviamente que foi o dilúvio, né? As mudanças ambientais, climáticas que houve no dilúvio.
Eles não sabiam que era chuva até Noé. Não caía chuva do céu. Ela vinha debaixo da terra e regava tudo. Imagina Noé vendo uma chuva. E a chuva. Foi um dilúvio total, universal. Matou todo mundo mesmo. Só não matou Noé e a sua família. Então, essas grandes mudanças ambientais e climáticas, elas podem ter sido a causa da queda da longevidade. Eu coloquei isso aqui porque todo mundo me pergunta, pastor, por que eles viviam, olha só, aqui 969 anos, o cara que mais viveu. Como é que pode, quase 1000 anos? É isso, é porque havia condições ambientais, climáticas para isso, antes do dilúvio. A era pós-diluviana já sofreu bastante, e aí a gente vai sofrendo, hoje é uma expectativa baixa, né? 75 anos, você já está chutando pintinho, aí já era. A expectativa de vida é essa. Né? Fala, meu irmão. Hã? Tudo, né? Tudo, uma destruição total. Bom, o outro tema teológico é esse aqui, que trata em Gênesis, né? A proximidade com o Apocalipse. Olha só, esse gráficozinho. O primeiro céu e a primeira terra, o novo céu e a nova terra. É muito claro o paralelo de Gênesis com o Apocalipse. O primeiro jardim, a árvore da vida é guardada, a cidade do jardim e a árvore da vida disponível. Lembra que quando Adão e Eva pecam, Deus expulsa e põe um anjo com a espada flamejante. Aí o homem, nós estamos fora do jardim, irmãos. Enquanto a gente estiver fora do jardim, vai ser isso aqui. Insatisfação, falta de plenitude. Vai ser isso. Só que a gente está peregrinando, toda a história de Gênesis é para nos mostrar a vida cristã. Nós saímos do Egito, do pecado, da escravidão, de Satanás, estamos no deserto nesse exato momento, peregrinando rumo à nova Canaã, novo céu e nova terra. O primeiro casamento, o último casamento às bodas do Cordeiro, Satanás tenta Eva a pecar, Satanás é lançado no fogo. A morte entra em cena, não há mais morte, a construção de Babilônia, a destruição de Babilônia, a promessa de um Redentor, o reino do Redentor. Então, esse paralelo é o básico, teológico, que eu estou montando para vocês, mas tem muito mais paralelo aí que a gente precisa perceber. Nós vemos em Gênesis isso, geração, degeneração e regeneração, criação, queda e redenção. Geração, degeneração e regeneração. Deus fez o homem bom, perfeito, aí ele se degenera, ele cai, e aí vem uma regeneração. A mesma coisa o dilúvio, o povo pecou tanto que subiu até as narinas de Deus, eles se degeneraram, Deus mandou o dilúvio e regenerou tudo. Então o Gênesis sempre vai ter isso, criação, queda e redenção. Caim mata Abel, mas Deus levanta Sete. A terra se torna má e perversa, aí Deus extermina com o dilúvio. Deus chama Abraão e Sara de entre os pagãos dos caldeus, de Ur dos caldeus, e forma então uma nação santa. E eu não poderia deixar de falar, terminando, sobre o tema teológico que é Jesus, que está presente desde o início, né? A entrada de Jesus na humanidade, ela é na eternidade, é um conselho trinitário decidido pelo Deus Trino. Então nós vemos isso já em Gênesis. Na queda, Deus mata um animal e já tem sangue. Adão não sabia o que era sangue, irmãos. Ele assustou quando ele viu sangue. E isso já apontava para o sacrifício de Jesus. É por isso que Gênesis 3,15 é chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, que é a promessa do descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente iria picar o seu calcanhar, que era a crucificação. Satanás entrou em Judas para picar o calcanhar. A crucificação, a traição. Mas o Redentor iria esmagar a cabeça da serpente. Então nós vemos isso já em Gênesis, e em toda a história vai se repetindo essa história da redenção. Então, por que você deve estudar Gênesis? Porque mostra de onde você veio, para onde você vai, por que nós estamos na Terra, para onde nós estamos caminhando como a consumação de todas as coisas. Gênesis é atraente ao cientista, ao historiador, ao teólogo, à dona de casa, ao agricultor, ao viajante, ao homem, à mulher. Gênesis, irmãos, é a semente do enredo de toda a Bíblia. Por isso que eu tenho que estudar Gênesis. Tudo começa lá.
Então, a maioria das doutrinas da Bíblia, elas estão sendo introduzidas como semente no livro de Gênesis. Nós temos aí 5 minutinhos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Entenderam tudo? Pode perguntar, minha irmã. A Torre de Babel. Aham. O que acontece? Quando a gente chega em Gênesis 11, é justamente a transição para o segundo bloco, que vai ser Gênesis 12 a 50. E Deus havia dito para o povo, se espalhem pela terra. E aí eles não quiseram. Eles se juntaram e falaram, não, vamos construir uma cidade e uma torre, a gente quer ficar junto, para tornar o nosso nome célebre, famoso. E aí, Deus, ele destruiu tudo, e não só destruiu, como ele colocou ali os idiomas, para confundir e eles não ficarem juntos. Porque quando não fala a mesma língua, não fica junto. Não é? Andarão 2 juntos se não tiver acordo? Bom, aí se espalharam. Então, o que é a Babel? Babel é o contrário de Pentecostes. Entendeu? Deus espalhou o povo para que eles povoassem a terra e divulgassem a glória de Deus por onde passasse. E em Atos, Deus une o povo, mesmo falando idiomas diferentes, eles falavam e todos entendiam. Então ali tinha egípcio, africano, judeu, falando todos no seu idioma, e todo mundo entendia. Enquanto Babel divide, Pentecoste une, porque agora é a universalização do Evangelho que está em Atos. Então assim, irmãos, a Bíblia é um livro inteligente, ela foi escrita com um propósito. Não foi só contar uma história, foi contar a história, a metanarrativa, a grande história. É um enredo maravilhoso que a gente tem que ler com cuidado e estudar com cuidado. É o maior livro, é o grande livro, porque é o livro de Deus. E a história é maravilhosa. Então eu preciso ler como o autor quis chegar a um ponto. Então, na verdade, ali é isso. Deus separou porque eles desafiaram Deus. Falaram, não, Deus mandou separar, mas a gente vai fazer o que a gente quer. A mesma língua. A mesma língua, a mesma língua. Exatamente. Ali é o surgimento dos idiomas. Tá? Lá em Babel. Entendeu? Mas eles falavam a mesma língua, tá bom? Mais alguma pergunta? Muito boa pergunta. Sobre Gênesis, sobre qualquer coisa. Você pergunta o que quiser e eu respondo como eu quiser. Quem mais tem uma pergunta aí? Fala, Tatiana. É uma boa pergunta. No início, sim, né? No início não havia... até a nação se formar e virem as leis civis, não tinha essa regulamentação. Embora a poligamia ela não foi o ideal de Deus e autorizada por Deus, ela só vai ser regulamentada quando a nação está formada, que aí vai ser proibida. Até lá não, e os patriarcas ainda desobedeceram, né? Porque todos os patriarcas foram polígamos, todos eles. Tinham várias mulheres e várias sogras. Salomão era o rei. Mais alguma coisa, Herbênia?
Aham. É. Aham. Eu não assisto essas novelas, eu não. Mas eu tenho ouvido críticas. É. Tem que tomar cuidado. O ideal é ir para o texto bíblico, tá? Quer ler, conhecer, vai para o texto bíblico. Eles têm o que eles falam de liberdade poética, mas eles abusam. É o que eu falei para vocês. O texto não tem o objetivo, Gênesis não tem o objetivo de narrar com detalhe as histórias. Então fica muito vácuo. Quando você vai fazer uma novela, aí eles colocam, tem que preencher o vácuo. Aí inventa abobrinha. E o difícil é, por exemplo, eles pintaram Adão, pelo que eu tenho lido de crítica e ouvido colegas pastores, eles pintaram um Adão machista, um Adão, assim, favorecendo o feminismo. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é? Nem machismo e nem feminismo. Todo ismo é do Satanás. Todo ismo. Então cuidado com isso. Então assim, é um apelo feminista de pintar um Adão assim. E o feminismo, por onde ele passa, a grama morre e não nasce mais. Hoje nos Estados Unidos, por causa do apelo feminismo, eles estão fazendo uma tradução da Bíblia em que Deus é chamado de mulher. A Bíblia não apresenta Deus como mulher. O pronome é masculino. Então vamos obedecer. O pronome é ele. E eles querem colocar ela. Já está em processo de edição essa Bíblia. Então, por onde o feminismo passa, a grama seca e não nasce mais. Então, cuidado se você tem uma tendência a isso, que você gosta. Cuidado, esse é um apelo satânico. Não vem de Deus. Nada que é exagerado, tanto do lado do homem quanto da mulher, não vem de Deus. É fato que Deus colocou o homem como cabeça. Como cabeça. Isso é fato, está na Bíblia. Você pode se espernear, ter convulsão, mas é o que está na Bíblia. Não adianta. É o homem como cabeça do lar, da igreja. É o homem como cabeça. Agora, se o homem é covarde, não assumiu o seu papel, aí é outro debate que a gente tem que fazer. É outro debate que eu concordo com vocês. Não é? A propósito do dia do homem presbiteriano, eu digo que Davi disse para o Salomão, seja homem, vira homem. E faz o que você tem que fazer. Então, mas muito homem deixou, né? Deixou seu papel, deixou suas responsabilidades, aí não é culpa da mulher, é culpa do homem. Mas daí, insistir numa coisa que não é bíblica, então esses apelos aí, eles são perigosos, isso está invadindo tudo, novela, poesia, literatura, tudo, e até eles querem chegar na Bíblia, gente. Eles querem pôr uma Bíblia como Deus sendo mulher, porque mulher está na moda. Tem homem pedindo desculpa porque é homem. Nunca foi. Um homem que pede desculpa porque é homem, nunca foi homem. A gente está assim, daqui a pouco a gente vai pedir desculpa. Desculpa aí que eu nasci homem. Desculpa que eu sou hétero. Tá difícil. Nimrod é... Uhum. Exatamente. O conselho que eu dou é o seguinte, não deixa de ver não, veja a novela, mas com a Bíblia aberta. Vai, ó. É o que Paulo disse, veja de tudo, leia de tudo e retém o que é bom. Não é? É melhor do que ver a Globo, o BBB. Então vê lá a novela. Melhor. Gente, vou terminar porque... Só mais essa, Beth.
É. Isso. Quando o pecado entra, ele muda tudo, né? Porque o homem se acovarda e o que Deus disse? Olha, agora você vai lutar para ser senhora sobre ele. O desejo da mulher ser senhora sobre o homem, está lá em Gênesis. Então, aí fica essa luta, né? De um homem covarde e de uma mulher que quer mandar no homem. Elas mandam 95%, ainda quer pegar os 5% aí. Poxa, deixa 5% com a gente, pelo amor de Deus. Então. Mas, e não é só na questão de homem e mulher, gente. Eu fico triste quando eu vejo uma jovem da igreja falar assim, o corpo é meu. Na linguagem das abortices, o corpo é meu. Onde, põe isso aqui na sua mente, onde é adorado árvore, cachorro, crianças são mortas. Jesus diz assim, amar o seu próximo como a ti mesmo, não o seu cachorro. Hoje as pessoas amam mais o cachorro. Beijam na boca de cachorro. Então, e essa linguagem, esse é o meu corpo, isso aí é a Santa Ceia satânica, porque é a linguagem que Jesus usa. Esse é o meu corpo e meu sangue. Tomai dele todos vós. Então, as mulheres usando essa linguagem para abortar, sabe, é uma imitação muito... O Satanás, ele imita Deus. Ele tenta imitar Deus. Essa é a verdade. Então, em todas as áreas, né, a queda trouxe isso. De aborto, de guerras, de tudo, né? Bom, e Gênesis vai tratar isso tudo, porque tudo tem isso em Gênesis. Tudo tem isso.